Carlito Paes é pastor, empreendedor social, escritor e professor. Bacharel e mestre em teologia, fundou a Rede Inspire, a rede de igrejas da cidade e o Ministério Propósitos. Receba agora o pastor Carlito Paes. Obrigado mesmo. Você que está conosco pela internet acompanhando também, fique com a gente até o final. Judas saiu primeiro, então você não vai acompanhar ele, né? Você vai ficar até o final. Soube que tem uma caravana de 16 que vieram de Manaus, é isso mesmo? Quem de Manaus aí? Levanta aí, levanta, né? É isso aí. Abençoamos em nome de Jesus a vida de vocês, que vocês recebam da boa medida, sacudida, calcada e transbordante, que os melhores anos do ministério de vocês estejam por vir. Amém? Glória a Deus. Lá da MCI em Manaus. Manaus é da prateleira de cima. Quando você pega um avião para ir para Miami, se você andar 4 horas, você está em Manaus. Então, quer dizer, você está no meio do caminho. Então, os camaradas estão lá nas cabeças. Que coisa boa. E se você descer um pouquinho antes, pedir para o avião parar meia hora antes, você desce em Palmas. E você viu que o negócio lá, a tampa está fervendo. Eu tenho acompanhado o ministério do Robson e tenho visto o que Deus está fazendo, fico muito feliz. São filhos espirituais mesmo, uma igreja saudável. Você viu que ele está comprando a cidade inteira, né? Dá bobeira, bota um terreno para vender na frente do Robson, ele vai lá e compra. Então, é acampamento, é escola, é trabalho social, é maravilhoso, é isso mesmo. Isso nos dá uma lição aqui muito importante. A igreja não é só o templo, não pode ser só um lugar de você ir domingo, mas a igreja deve estar espalhada, também servindo e alcançando várias áreas da cidade, como ele destacou aqui no social. Fico muito feliz, o Jus falando sobre Osasco. Quem vive em região metropolitana, se você está nessa realidade, você não pode deixar de ter um trabalho social forte, uma instituição social, para que você possa influenciar. Não sei se você sabe, o Brasil, ele é uma das 10 maiores economias do mundo, caiu um pouquinho, mas está ainda muito bem em matéria da economia bruta. Mas em matéria de distribuição de renda, nós somos terríveis. O Brasil só ganha nas 3 Américas do Haiti e só ganha na África de Serra Leoa. Então isso não é padrão para nós. Então o Brasil é um país rico, mas com uma distribuição de renda muito ruim. Então a gente precisa melhorar isso através da igreja, gerando programas sociais que antecipem as pessoas, que emancipem, que empoderem, como a questão muito importante de você não só entregar uma cesta básica. Depois, se você quiser conversar mais sobre o Ministério Social aqui da igreja, a gente trabalha com o programa Família Integral. São 10 áreas, Márcio, não sei se você conhece, precisa levar lá para Mogi. E altamente transferível, porque não é só uma estrutura. A gente está procurando o que a gente está fazendo em São José, com a cidade social, levar para todas as instituições sociais onde a gente tem também uma igreja. Então, família integral, 10 áreas que você pega. Uma família e você vai cuidar de 10 áreas daquela família. A parte jurídica, a parte de alimentação, a parte de saúde mental, que a Leila falou aqui é tão importante. Foi útil para você a palestra da Leila? Então esse é um assunto, tem alguns assuntos na igreja que a gente não aprendeu em seminário, que a gente precisa estar estudando mais, lendo, interagindo, momentos como esse, questão de sexualidade, questão de saúde emocional, questão de saúde mental, questões de política. Política no Brasil é resumido à filiação partidária, e a questão da cidadania política é muito maior do que isso, não é? Então são coisas que a gente não aprendeu nos seminários. Eu não sei onde você estudou, mas sobre essas coisas ninguém aprendeu. Eu fiz bacharel e mestrado no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul. Recentemente, na época da pandemia, fiz um MBA em teologia sistemática. Ninguém ensina sobre isso. Ninguém fala sobre política no sentido de cidadania, de saúde mental, saúde emocional, sexualidade na perspectiva integral, independente só dessa questão de gênero. Tudo isso a gente tem que estudar, conversar. Ninguém sabe tudo, ninguém tem tudo, ninguém tem todas as
respostas. Não existe resposta fácil para pergunta difícil, não é? Então a Rede Inspire também é isso. Só os tolos não aprendem uns com os outros e só os idiotas andam sozinhos. Você não é tolo, não é idiota. Então andar e periodicamente ter um tempo de mesa, de interação é muito, muito importante para você ver o que os outros estão fazendo também. Então conversem entre si, isso é muito importante. A rede, por isso o nome é rede, não é de cima para baixo, é o que a gente pode também, um com o outro, interagir e aprender um com o outro. Não é? O Eloy e o Márcio estão aí com alguns pastores lá de Mogi, é uma alegria, depois quero conhecê-los melhor e a gente está caminhando juntos. O tempo foi, são 12:07, embora que a gente não é engessado assim com horário, mas eu não quero me estender muito, porque nem só de pão vive o homem, mas também, e eu sei que você não deve estar em jejum de sólido, então eu não vou demorar muito. E depois eu vou pedir ao pastor Ian para você receber esse esboço, e aí você pode estudar um pouco mais e também interagir com a sua equipe. Mas eu gostaria de falar sobre liderança apostólica efetiva. Você pode dizer isso comigo? Liderança apostólica efetiva. E vou usar intencionalmente um texto do Velho Testamento. O Velho Testamento está mais associado ao movimento profético do que apostólico, mas o apostólico ganha força no Novo Testamento, com a igreja, em especial alavancado pelo apóstolo Paulo, mas os princípios, eles estão no Velho Testamento. Talvez, o que eu vou destacar aqui em Neemias capítulo 2, você não tem uma outra pessoa tão apostólica quanto Neemias, a não ser Abraão, e que o Gilson inclusive citou, talvez mais do que Neemias, só Abraão e Moisés foram tão apostólicos no sentido da efetividade do que é ser apostólico. Mas talvez você tenha que desmistificar um pouco a questão do apostólico, porque de um tempo para cá ficou marcado na sua mente que o apóstolo é só uma pessoa que lidera. Também, é um dos 5 dons de governo e nós temos os apóstolos, mas nós precisamos mais do que isso. Uma igreja neotestamentária, se ela quer se mover rumo ao novo, ela tem que ter uma visão apostólica e uma liderança apostólica. Então não basta o pastor líder da igreja ser um apóstolo. Se ele não tiver uma liderança com visão apostólica, vai ficar pesado demais para ele puxar. Ele precisa desenvolver que mais do que o líder tenha a visão, mas a liderança também, a igreja também, que todos entendam que ser apostólico é ser visionário, é ser criativo, é ser empreendedor, é ser transformador de realidades, é ser um inconformado com o status quo, é ser uma pessoa que acredita que o impossível torna-se possível pela ativação da fé. Então você que está aí comigo pela internet, entenda, pastor, só um pastor tendo uma posição apostólica, e talvez isso para você é o título, não vai acontecer. Porque título não muda a vida de ninguém. Anel não muda a vida de ninguém. Jeito de falar não move igreja, mas o mover de Deus, se você entende o chamado, o dom de governo, de ser apóstolo, você vai querer mais do que você ter o título de apóstolo, mas você vai querer ter uma igreja apostólica, uma liderança apostólica, uma visão apostólica, um movimento apostólico. Aí você vai transformar a realidade, vai transformar a realidade do mundo social, vai pegar uma igreja do zero, como Robson fez. Ninguém faz o que ele faz sem uma visão apostólica, um chamado apostólico, e desenvolver isso e repassar isso para a sua igreja. Eu estava ouvindo essa semana um amigo meu,
o pastor Paulo Mazzoni, ele disse uma coisa, ele listou 5 problemas que são armadilhas para o ministério pastoral hoje. E a última tocou muito o meu coração, que ele falou, é o isolamento. Tem muitos pastores que vão à igreja, pregam, entram para a sala reservada e não mais aparecem no meio das pessoas. Ele não faz nenhuma ação pastoral mais. Você não pode ser pastor de gabinete de avião. Eu não posso ser pastor de gabinete de avião. Nós temos que estar olhando as ruas, as praças, o serviço social da igreja, o treinamento. Desenvolver líderes é uma tarefa minha, é uma tarefa sua. Então, ser apostólico é muito mais do que isso. Então, Neemias capítulo 2, de 1 a 20. Eu não vou ler o texto pelo tempo, mas você abra a sua Bíblia e tente pensar em Neemias, esse profeta de Deus, que também desenvolveu uma vida, um ministério, uma visão apostólica. Quando nós pensamos em apostolado, você não pode pensar em fazer sozinho. Você tem que multiplicar. Tem que pensar em multiplicação. Em Mateus 25:16, está aí no multimídia, leia comigo. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Então Jesus, nesta parábola, nos conta a história que um bom mordomo, ele não morre com o talento que recebe, mas ele é um bom investidor de um reino. Pastor, apóstolo, líder, a coisa mais importante é você multiplicar o que Deus te deu. É você repartir para gerar. Quem é apóstolo gera outro apóstolo. Quem é pastor gera outro pastor. Quem é missionário gera outro missionário. Quem é professor, quem é evangelista, quem é mestre. Faça mais de si mesmo. Reproduza Jesus na vida do outro. Porque se Deus já está te usando muito, imagine 5 de você. E não é só ser pessoas iguais a você. É gerar a multiplicidade. Eu acabei de chegar, você sabe disso. Eu passei 1 ano fora num sabático. 1 ano fora. Esta igreja não parou em nenhum momento, não perdeu em nada, e todo mundo foi esticado e todo mundo cresceu. Nós temos 10 itens que avaliamos o crescimento da igreja. Frequência, número de decisões, número de reconciliações, batismo, número de ministério, número de voluntários, número de igrejas, a receita financeira, todos os índices da igreja, os 10, ou estáveis ou cresceram. E eu estava fora. Isso foi uma grande prova da saúde da liderança da igreja. Porque não é sobre eu, é sobre o que cada um está fazendo. A Rede Inspire não é sobre o Ian, sobre o Madaleno, é sobre todas as igrejas. Então, multiplicar líderes. Se você é um bom mordomo, você ganhou 5 talentos, multiplique. Não multiplique prosélitos de sistemas. Não multiplique religiosos. Multiplique discípulos. Multiplique líderes. Multiplique os 5 dons de governo que Deus te deu. Roy T. Bennett disse o seguinte: não tenha medo do fracasso, tenha medo de não tentar. O não você já tem, então tente. Walt Disney, criador da Disneylândia, depois da Disney World, ele disse: o segredo para fazer os sonhos se tornarem realidades pode ser resumido em 4 Cs. Curiosidade, confiança, coragem e constância. E o maior de todos esses é a confiança. Vamos dizer os 4? Curiosidade, confiança, coragem e constância. Um bom líder apostólico precisa dos 4. Precisa confiar em Deus e confiar em si mesmo. Acreditar que é possível. Uma regra de ouro: razão acima da emoção e razão sob oração. Você pode dizer isso comigo? Isso é uma regra de ouro. Razão acima da emoção e razão sob oração. Muitos líderes na política, governantes nos Estados Unidos e no Brasil, lideraram mais com o fígado do que com a mente. O resultado é que o mundo não perdoa.
Pastores que lideram mais com o fígado do que com a mente morrem com a boca aberta. Nós somos o povo da fé e da oração. Então, você não tem que falar para depois pensar. Você tem que pensar e orar para depois falar e agir. Eu estou lendo um livro do Andy Stanley, pastor do North Point. Ele fala sobre como você tomar melhores decisões para ter menos arrependimento. Deixa eu dizer uma coisa, se você está com muitos arrependimentos, não que Deus perdoa sempre, graças a Deus, por isso que nós estamos aqui, amém ou não amém? Mas se você está chegando no final da semana com muitos arrependimentos, é porque você está tomando muita decisão errada. Você está tomando muita decisão errada. Então você tem que reavaliar a forma como você está tomando decisões. Porque todo mundo aqui é líder. Você que está me acompanhando aí online, todo mundo é líder. Então tomamos muitas decisões. A vida é sobre tomar decisões. E se você está se arrependendo demais, é porque você está tomando decisões erradas. Reavalie a forma de tomar decisões. E talvez seja estar pensando demais com o fígado do que com a mente. Liderar é tomar decisões. Quais são os passos para você tomar decisões? Está sendo mais impulsivo do que reflexivo, mais intuitivo do que espiritual? Tem que reavaliar. Não faça mais do mesmo. Originalidade é uma riqueza na atualidade. Hoje está assim, por causa talvez da mídia, do Instagram, o cara coloca uma coisa na igreja dele, o outro vê e fala, eu tenho que ter um também. Nem tudo que é bom para você. Você tem que perguntar o que Deus quer para você. Um líder apostólico, ele não copia. Ele procura ser original. O que Deus quer para mim? Então, alguém está fazendo uma conferência, eu vou fazer também. Alguém escreveu um livro, eu vou escrever também. Alguém gravou um CD, eu vou gravar também. Alguém fez um evento, eu vou fazer também. Não é que seja errado. Mas o melhor é o que é de Deus para você. Porque nem tudo que é bom para você. Isso pode drenar sua energia, gastar o seu recurso e trazer prejuízos financeiros. Não é fazer por fazer. Então, quando você pensa em apostolicidade, você tem que pensar em originalidade. Busque uma visão de Deus até que você tenha, porque o seu bairro é único, a sua igreja é única, o seu povo é único. Primeiro, busque uma visão para fazer algo inovador. Algo inovador. Toda vez que a gente faz algo inovador, chama atenção. O Robson pegou e postou aqui a questão do orar, mas com um H separado. Não chamou atenção? Quer ver? Eu falo um teste. Quem chamou atenção na hora em que ele mostrou isso lá? Por quê? Porque é diferente. Ele fez algo diferente. Isso é uma coisa simples. Mas no ministério sempre vai ser assim. Quanto mais inovador você for, mais você vai poder realmente atrair pessoas que gostem dessa inovação para trabalhar com você. Faça algo renovador. Algo que tire as coisas daquela mesmice. Faça algo diferenciado. Algo diferenciado que as pessoas não estão fazendo. E faça algo que agregue valor. Você vai fazer um treinamento. Aquilo vai agregar valor. Por que as pessoas deveriam parar a sua agenda e ir a tal lugar? Você veio aqui nessa mesa Inspire porque você acredita que está agregando valor. Então, quando você fizer algo, pergunte para si mesmo. Eu vou fazer uma reunião chata, de rotina, que as pessoas vão vir só por vir, porque eu estou falando, ou eu vou agregar algum valor? Prometa a si mesmo, eu só vou usar o tempo das pessoas que me ouvem para agregar valor para elas. Não vou fazer algo porque está no calendário, porque está numa agenda. Reunião é chato. Se você não agregar valor, aquele projeto, aquela missão. Essa semana saiu um estudo bíblico aqui da nossa rede GDC com vários erros. Alguém no nosso sistema não cuidou direito e foi feito
o estudo, não foi feito a revisão direito e saiu com erro. Na segunda-feira, nós tínhamos pessoas já reclamando. Graças a Deus por isso. Como é que pode? Uma igreja que tem umas 4 escolas, um colégio, 4 escolas no sentido de tem IP, tem college, tem, né? Tem um colégio, tem uma faculdade, manda para 1.300 líderes um estudo bíblico com erro. É inadmissível. Então tem que rever todo o processo. Volta lá atrás. Aí o Marcelo tem que fazer uma nota, emitir, pedir perdão para todo mundo. Se comprometer que não vai acontecer de novo. Porque, gente, ninguém é bom em tudo. Por exemplo, eu não tenho um português que posso mandar sem revisão. Então, todos os meus textos têm que ser revisados. E hoje, até quem tem um bom português, porque você faz na tela, às vezes, você tem um problema ali de digitação, outro. Então, revisão passa a ser algo básico. Tem que ter. E, às vezes, até mais de um. Reveja os seus processos. Pilares básicos. Tem que ter pesquisa, tem que ter paciência e você tem que investir. Se você vai liderar uma igreja, liderar um ministério, não é de um dia para o outro. O que sugere naufrágio à vista? Afoitamento, passionalidade e amadorismo. Tudo que você fizer na sua vida pessoal, profissional, na sua empresa, nos seus negócios, no seu ministério, na sua casa, com afoitamento, com passionalidades e com amadorismo, questão de tempo para você pagar caro e sentir no bolso. Lucas 14, 28 a 30, Jesus ensinou: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quer dizer, começou bem, teve boa iniciativa, mas teve péssima acabativa. É um vício, gente, é um vício. Aqui é a nossa igreja da frente para lá. Se você olhar ali, tem um bairro que não é planejado. E aí você vai ver várias casas que estão prontas por dentro, mas não por fora. Porque é muito comum isso. A pessoa ela não faz começo, meio e fim. Aí já que ela está lá dentro, ela prefere trocar de televisão do que terminar o reboco do lado de fora. Ela prefere comprar mais 2 tênis do que pintar a casa. É muito comum isso. Agora, o que acontece isso, gente? Essa cultura do brasileiro vem para dentro da casa. Mas vem para dentro da igreja também. E esse cara é líder de pequeno grupo e ele é líder de ministério. É o mesmo cara que construiu a casa dele, fez o acabamento por dentro, mas não faz por fora. E Jesus está dizendo que isso é feio. Se Jesus está dizendo que é feio, não vem me dizer que é bonito. Aí você me leva para ir na sua casa e fala assim: pastor, olha, eu estou aqui e tal, vem aqui em casa, mas não repara não. Então não me chama, porque se eu for, eu vou ver. Porque é óbvio que qualquer líder apostólico vai ver. Então, gente, nós temos que ensinar na igreja o povo. Meu irmão, você construiu sua casa, termina a sua casa, não fica com ela pela metade, não. Não queira trocar de carro enquanto que você não rebocou a sua casa por fora. Sua casa rebocada por fora, ela vai estar mais fresca no inverno, no verão, vai estar mais quente no inverno, você vai gastar com menos energia. Quando você for revender, ela vale mais. Ensinar as pessoas a começarem a desenvolver e terminar e ter cultura de asseio, de limpeza, de organização. Agora, tem muito pastor que nunca fala sobre isso com a sua liderança. E depois ele reclama o resultado que a sua igreja não avança. Mas a maneira como as pessoas tratam a sua vida pessoal, elas vão tratar também as coisas dentro da igreja, o ministério, o pequeno grupo. Por isso que ele tem uma reunião no pequeno grupo dele,
E aí ele reclama que ninguém quer entrar no grupo dele, mas ele não tem hora para começar. Se ele não tem hora para começar, ele não tem hora para acabar. Então o negócio era começar às 7, começa às 7h40, era para terminar às 9, termina às 9h50, 10 horas. Aí ele fala, poxa, mas ninguém quer vir no meu pequeno grupo. Mas por quê? Você é um líder que não tem compromisso com horário? Não é? Então, princípios assim como o de Jesus em Lucas 14 têm que ser ensinados. Sonhar, orar, planejar, arriscar e realizar. Tem uma série que, se você não fez, está na plataforma da Rede Inspire, que é isso aqui, ó. Pega lá, 5 sermões sobre isso. Está chegando aí final de ano, é uma ótima série para você colocar no seu calendário para fazer nesse final de ano. As pessoas devem sonhar, depois de sonhar devem orar, depois tem que planejar, porque tem gente que quer pular do sonho para a realidade sem passar pelo planejamento. Arriscar, porque se você não arriscar, você não vai petiscar. E também, aí sim, realizar. 5 sermões, um para cada uma dessas frases. Pega lá, planeje, faz no mês de novembro, no mês de dezembro, para o seu pessoal pensar sobre a sua vida, sua família, seu ministério, seus negócios. Então, para liderar com uma visão apostólica efetiva, não é só no mundo das ideias ou da fala, como Neemias, procure pessoas chaves e aproveite as oportunidades de conexão. Neemias era um líder apostólico, mas ele sabia uma regra básica: ninguém faz nada grande sozinho. E era muito grande sair lá da Babilônia e reconstruir a cidade de Jerusalém, a cidade dos seus antepassados. Então, do verso 1 a 5, ele fica amigo do rei, ele ganha confiança do rei, ele vai à presença do rei na hora certa. Ele sabe o poder das conexões, mas sabe utilizar bem. Depois você lê aí. 2, tenha uma visão clara do seu projeto. Versos 5 e 6. Ele chega na frente do rei e o rei pergunta: o que você gostaria de pedir? Ele estava com o negócio pronto. Tem gente que está na frente de uma pessoa estratégia e a única coisa que sabe pedir é uma foto. É muito melhor pedir um conselho. Tipo, você tem uma dica de ouro para me dar? Não é? Bota a mão na minha cabeça. Gente, quantas vezes quem crê que a unção que você celebra, você recebe? Quando a gente pede primeiro uma foto do que um conselho, do que uma oração, isso está falando muito sobre a gente. A foto eu quero para mostrar aos outros. Olha lá, eu tive com fulano aqui, ó. Agora o conselho é para você aplicar na vida, ninguém vai ver. Então leva tempo e dá mais trabalho, né? Então tenha claro um projeto. Aí ele respondeu: se for do agrado do rei, se for da benevolência do rei, deixe-me ir à cidade dos meus pais. Estava na ponta da língua o projeto dele. Por quê? Ele já estava orando sobre isso, ele estava pensando sobre isso. Ele queria uma oportunidade. Tem gente que pede a oportunidade na frente da oportunidade. 3, desenvolva um calendário para o projeto. É muito fácil você chegar aqui. O Gilson lembrou. Gilson, você conheceu essa estrada? Era estradinha, mas já era asfaltada. Quando você falou dela, eu me lembrei do ano de 2003, quando a gente tinha que abrir, sabe aquelas coisas de passar burro? Porteiro, não era porteiro, porteiro era um luxo, rapaz. Sabe aquele negócio de arame farpado que você faz assim? É. Aí quando você tirava aquilo, dava para nada. Dava só para grama dessa altura. Aí depois teve que tirar a grama. Depois teve que fazer a estrada de chão, que ficou de chão anos. Eu lembro uma vez a gente lá na diretoria da Petrobras, pedindo ver se a gente podia colocar um pedrisco, Cláudio, pedrisco, em cima da estrada de chão, porque aqui era uma loucura, né, Conrado? Ou era poeira no meio do seco, ou era lama. Mas o que você falou, Gilson, e tu és profeta,
Me chamaram de doido. Eu lembro de uma pessoa que já morreu, ele falou assim, mas não morreu por causa disso, tá? Morreu por causa de outra coisa. Ele falou assim, você vai quebrar a cara. Assim mesmo, você vai quebrar a cara. Conrado está ali quando uma vez eu tive uma reunião do corpo diaconal desta igreja e eu pedi para ir aos Estados Unidos em 2001. Você vê como é que teve, não é só picada literalmente, que a gente teve que abrir em cima do mato. Eu pedi para ir nos Estados Unidos participar de uma conferência em Saddleback. Nas minhas férias, com a minha esposa cuidando de 2 filhos gêmeos, um está ali, o João Vitor, eles nasceram em outubro. 2, já tinha 2 meninas, tá? Em janeiro, outubro dá o quê? Conta comigo. Novembro, dezembro, janeiro. 2 filhos pequenos, recém-nascidos, de 2 meses, de 3 meses. E a minha esposa falou, Carlito, vai, eu cuido dos meninos, das meninas. É importante você ir. Ali, olha o nome, olha o tamanho do menino agora. Ali, olha o tamanho do menino. E aí, então está aqui o Conrado que participou da reunião e ele que estava lá com 3 meses, a mãe dando mamar um aqui e o outro aqui. E o mamar foi bom, porque olha o tamanho do bitelo. E aí, o corpo diaconal fazendo doce. Gente, eu pedi para ir no meu mês de férias. Eu comprei a passagem aérea pessoal. Paguei em 10 vezes no cartão de crédito pela falecida Continental Airlines. E você sabia que teve gente que votou contra? A única coisa que eu queria, gente, era a bênção, a permissão para ir. Claro que se Deus tocasse no coração e quisesse pagar a passagem, eu ia ficar mais feliz ainda, né? Porque até inscrição, um outro amigo meu, Gaiki do Rio de Janeiro, arrumou e pagou para mim $85, Vinícius. Janeiro de 2001. Então eu tenho um amigo que pagou a inscrição, $85. Eu tenho uma esposa que fica em casa com 2 meninos gêmeos de 3 meses. Eu tenho uma fé para comprar a passagem aérea para pagar em 10 vezes no cartão de crédito, mas eu tinha um corpo diaconal que achava que não precisava ir. Já que ele não patrocinou, no final das contas botou em votação e passou. Então eu fui. Parece que estava sendo profético, porque metade daquele grupo, depois que eu voltei e começaram as mudanças, foram embora. Aleluia. Aconteça o que acontecer, queridos, pessoas vão te deixar. Deixa eu dizer uma coisa, pastor. Nunca mande ninguém embora da sua igreja, mas permita que elas partam. Porque tem pessoas que, se elas não forem para um outro lugar, você vai ter muita dificuldade de levar a igreja apostolicamente para um outro nível. Porque você é pastor, você não vai querer insultar ninguém, brigar com ninguém. Você quer levar todo mundo, mas não dá para ir com todo mundo. Nem todo mundo entrou na arca com Noé, não é? Nem todo mundo saiu do Egito, nem todo mundo entrou em Canaã. E nem todo mundo aceitou o convite de Jesus. Nós sabemos o nome dos 12, mas quantos discípulos Jesus chamou e disseram não para ele? Porque ele disse que chamou alguns e falaram assim, não, deixa eu sepultar os meus pais primeiro. Então tem gente que Jesus chamou e a gente não sabe o nome, porque nem a história honra quem dá não a Jesus. Nós sabemos o nome na história, quem disse, eis-me aqui, envia-me. Então, pastor, líder, queira ir com todo mundo, ame todo mundo, abençoe todo mundo, mas só vá com quem Deus separou para ir com você. Permita que as pessoas partam sem culpa. Rick Warren diz, aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar. E sabe por que elas vão te deixar? Porque elas são pessoas.
Não espere comportamento de Deus na vida de todas as pessoas, porque só tem comportamento de Deus aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que acordam de manhã e dizem: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero me unir à tua vontade e fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Então, não é todas as pessoas que fazem a vontade de Deus, mas é quem quer e quem pede fazer a vontade de Deus. Senhor, eu quero me unir à tua vontade. Então, use pessoas que vão fazer a tua vontade para vir até mim. E quando elas chegarem até mim, quando elas falarem, eu vou entender: esta é a resposta da oração que eu fiz hoje cedo. Mas para quem não orou e não pediu direção nenhuma, não vai discernir um sinal do céu para a terra. Faz sentido? Então, não mande ninguém embora, mas só queira ir com os que Deus quer que você leve. E, olha, nesse ponto, gente, nós somos realmente batistas calvinistas. Não acreditamos que ninguém perde a salvação. Neste caso, membros só vão amolar outros pastores. Né? Ninguém vai perder a salvação, então permita que eles vão em paz. Né? 4, tenha um plano descritivo com todas as suas necessidades. Neemias tinha uma visão apostólica, então ele tinha. Está aí versos 7 e 8. Eu não vou falar, porque eu tenho 10 princípios aqui. Eu não vou falar sobre tudo isso. Eu vou parar aqui no ponto 5, porque fica 50%, a gente fica de bom tamanho. Você pega depois o todo e dá uma pensada em cima disso, tá? Então, eu vou parar aqui no 5º, mas tem um descritivo com todas as suas necessidades. Neemias tinha no verso 7 e 8. Ele, apostolicamente, olhou antes, ele sabia até que ele ia passar pela floresta e ele precisava da autorização prévia do guarda. Porque, gente, naquele tempo, você sabia, não tinha telefone, celular. Então, ele pede para o rei libera. Aí ele monta no cavalo dele e vai. Chega lá na frente, tem um guarda da floresta, ele precisa de árvore. O rei não ligou para ele. O rei não mandou um telegrama, não mandou uma mensagem. Ele vai dizer: o senhor não pode passar aqui. Mas ele pensou antes. Quem pensa antes, gasta menos depois. Quando ele chegou lá no guarda do rei, o rei já tinha avisado ao guarda da floresta que Neemias precisava passar e Neemias precisava de árvores. Então, quem se adianta e planeja, governa. E 5º, trabalhe com segurança preventiva. Olha o verso 9, o que ele fez. Da mesma maneira que ele fez com as árvores, com isso fui aos governadores da Trans-Eufrates, que era uma via, e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e cavalheiros. Sabe o que o rei deu para ele? Um seguro viagem. Por quê? Porque ele sabia que ia precisar. Então vai ter aí o ponto 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, para você ver depois com carinho. Bem efetivo, se você aplicar, dá certo. Porque a liderança apostólica efetiva olha antes do que todo mundo. Você não pode dizer assim: mas ninguém viu isso. Você tem que ver antes, porque você é o líder. Você que está levando o povo para uma nova realidade. Então, para os pontos 1 a 9, você precisa de foco. E eu quero concluir aqui com o 10, que é o que você precisa de fé. Tenha certeza que Deus estará sempre contigo nesse projeto. Se o projeto é de Deus, Deus vai estar com você. Ele nunca disse que seria fácil, mas ele disse que estaria contigo. E eu concluo aqui, a partir do verso 18, diz assim, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Diga como Neemias. Neemias tinha tanta convicção de que o que ele estava fazendo era certo, que ele disse: o Deus dos céus. Pode passar, passa, por favor. Pode passar. Volta aí um pouquinho. Eu grifei essa parte, é um pouquinho mais para frente. Passa o próximo slide, vê se tem aí.
Eu acho que não tem aí, então. Então, mas pega aí a sua Bíblia depois, e depois você griva isso e fale isso para você mesmo. Mas repita comigo: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Então, no seu coração não pode ter dúvida da promessa de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus. Olha, eu nunca fui dormir preocupado se Deus estava comigo ou não, porque eu tinha certeza que Ele estava. Eu sabia que não seria fácil, eu sabia que não seria de um dia para o outro. E continuamos tendo desafios. Sábado passado, o pastor Conrado estava comigo, estamos orando por um desafio aqui, que a gente precisa de recursos, a gente precisa de pessoas que a gente não tem. E aí vamos depender de Deus como eu dependi quando estava chegando aqui em 97. Se você não tiver convicção da bênção e da presença de Deus, não comece um projeto apostólico. Não comece um projeto apostólico. Você pode começar sem dinheiro, você pode começar sem a estratégia, você pode começar sem uma série de coisas, mas sem a convicção da bênção e da presença de Deus. Joy Girard, um escritor americano de origem francesa, ele disse: o elevador para o sucesso está quebrado, portanto, use as escadas e, por segurança, suba um degrau por vez. Vai aos pouquinhos. Todo começo será difícil. Se fosse fácil, todo mundo começaria. Nunca nada para mim, pessoal, ministerial, foi fácil. Tudo é difícil. É bom ser difícil, porque a gente ora mais, a gente depende mais de Deus, e a gente vai ver se aquilo é de Deus mesmo ou não, porque se for de Deus, prevalecerá. Se passar, não era de Deus. Se fosse fácil demais, então nunca deixe que suas memórias sejam maiores do que os seus sonhos. Se hoje você tem mais memórias do que sonhos, está na hora de você parar. Que você tenha mais sonhos, mais visões, mais projetos. Se você hoje está só com lembranças do passado, quer dizer que está na hora de parar. Isso vai acontecer um dia, mas enquanto você tiver novos sonhos e visões e projetos, quer dizer que você está bem vivo. Pablo Picasso, pintor e dramaturgo espanhol, ele diz: tudo que você puder imaginar é real. Uau! Isso é poderoso, não é? Vamos dizer isso junto? Tudo que você puder imaginar é real. Então, visão é uma imagem do futuro que você pode dimensionar. E é real. Para a sua vida, sua família, seu ministério. Agora, se não tiver como você olhar isso no real, então é só utópico, não gaste tempo com isso, né? Fica de pé, eu quero orar com você. Pastor Ian, você vai pegar aqui para as comunicações finais? Okay? Depois o pastor Cláudio, então. Pai, eu abençoo cada irmão, irmã, pastor e líder que está aqui no online ou no presencial. Transfiro para eles, ó Deus, também da unção de sonhar, de realizar, de conquistar para a glória global do Senhor. Ó Deus, à medida em que eles cresçam, que o coração deles não mude. Pode mudar a agenda, mas não o coração. Que eles permaneçam reais, que eles permaneçam verdadeiros, que eles permaneçam de verdade, que eles se ocupem com o aprofundar. E aí o Senhor vai dando o enlarguecer. Eu os abençoo e os envio em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor Cláudio.